Fala galera concurseira, aqui é o professor Rodrigo Janigues, professor de noções de administração. Nós vamos então começar com o nosso simulado do Colégio Pedro II, beleza? Vamos lá? Vamos à nossa primeira questão. Indica claramente o que a organização deverá fazer acontecer para gerar valor através da relação causa e efeito entre os objetivos estratégicos pode ser encontrada. Então, o que nós temos aqui? Questões de administração, né, são muitas questões, na verdade é o tipo de questão onde você vai trabalhar com palavra-chave. Né? Você vai encontrar uma determinada palavra, um determinado termo, que é vinculada a um determinado tipo de processo. Aqui, por exemplo, nessa questão, nós temos aqui a relação causa e efeito, nos indica a possibilidade da questão, o termo aqui, gerar valor, e a lógica vinculada aos objetivos estratégicos. Aqui, nós temos, então, 4 opções. Fatores críticos de sucesso, ciclo PDCA, matriz SWOT e no mapa estratégico. Tá bom? O que a gente pode pensar aqui? Bom, nós estamos falando de objetivos estratégicos. Então, estamos falando do planejamento estratégico da empresa. No planejamento estratégico da empresa, nós temos uma estratégia aqui que é feita para gerar valor para a empresa através de uma relação entre 2 atores. Uma relação entre causa e uma relação entre efeito. Pois bem, na literatura, na teoria de administração, né, essa é uma característica, como a gente vai ver aqui na opção correta, uma característica do mapa estratégico. O mapa estratégico, ele é utilizado, como diz a própria questão, para indicar de maneira objetiva, indicar claramente o que se deve fazer, ou seja, o que a empresa precisa fazer para gerar valor. Né? Então, o mapa estratégico ele indica de maneira objetiva, de maneira clara, tá? De maneira sucinta também, o que a empresa, que está escrito aqui, organização, precisa, deve fazer para gerar valor. E para gerar valor para a empresa, para gerar valor e para que a geração desse valor seja vinculada aos objetivos estratégicos, o que ela precisa fazer? Ela vai fazer um processo a partir da relação de causa e efeito. Então, todas as vezes que você pensar em mapa estratégico, eu quero que você pense nos seguintes termos, tá? Eu quero que você leve em consideração gerar valor, eu quero que você leve em consideração a relação causa e efeito, tá bom? Essas palavras, esses termos que estão escritos aqui, todos eles estão vinculados realmente com a estratégia da empresa. Alguns de uma maneira mais direta, como a matriz SWOT, outros de maneira mais indireta, como talvez o ciclo PDCA, fatores críticos de sucesso. Quando eu falei direto ou indireto, quer ser um pouco subjetivo, mas a alternativa da questão, com alguma facilidade, nos mostra que o mapa estratégico ele é utilizado pela empresa, né, para esse processo de gerar valor através de uma relação entre causa e efeito e entre os objetivos estratégicos. Tudo bem? É isso aí, galera. Essa é a nossa alternativa correta. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Vamos então agora à questão 52. Assinale a alternativa que corretamente menciona o fator motivacional de acordo com a teoria de Herzberg. É uma questão sobre motivação. Primeira coisa, ela pede para a gente marcar a questão correta. Então a gente já vai sublinhar aqui, sabemos que tem 3 erradas e uma que está correta. Tá? Menciona o fator motivacional de acordo com a teoria de Herzberg. Aqui a gente precisa conhecer a teoria do Herzberg. E ele fala o seguinte, olha, nós temos 2 tipos de fatores motivacionais. Quais são os fatores? Chamados de fatores higiênicos e os fatores realmente que são fatores motivacionais. Tá?
A lógica da teoria de Herzberg é o seguinte, olha, os fatores motivacionais, de acordo com a teoria, a cenário alternativa aqui correta, menciona o fator motivacional, ou seja, esse aqui, né? Pede para a gente mencionar um fator motivacional de acordo com a teoria do Herzberg. Herzberg entende o seguinte, olha, fatores motivacionais são aqueles que permitem que eu consiga desenvolver o meu trabalho, que eu consiga dinamizar o meu trabalho, que eu consiga ter, como a opção C nos mostra perfeitamente, precisa ter o quê? Um crescimento profissional. Por quê? O Herzberg entende o seguinte, olha, o que mais motiva um colaborador, um servidor público, um empregado, um funcionário, chame do jeito que você quiser, o que mais motiva esse colaborador é o crescimento dele na profissão, né? É o desenvolvimento dele como profissional, é a dinamização da capacidade dele, o progresso dele como colaborador. Então, Herzberg entende que os fatores que motivam são aqueles fatores que estão diretamente vinculados ao crescimento daquela pessoa, daquele colaborador como profissional, né? Então, isso é muito importante para a gente entender na teoria de Herzberg, que fatores motivacionais são esses. Ora, salário, condições de trabalho e relações interpessoais são considerados por Herzberg como fatores higiênicos. Ou seja, são fatores que, na verdade, o que vai acontecer? Ter o salário não me motiva. O salário é uma obrigação da empresa. Aí você pensa, mas o salário não motiva? Quer dizer, de acordo com Herzberg, o que realmente motiva não é a remuneração, não é a condição de trabalho ou o ambiente organizacional, ou como diz a opção B, as relações interpessoais. De acordo com a teoria de Herzberg, a motivação vem pelo crescimento do servidor, tá? Dentro da instituição, dentro da organização na qual ele trabalha. A possibilidade dele ter outras funções, de ter um cargo de chefia, de assessoramento, de direção, a possibilidade dele, por meio de uma educação corporativa, por meio de uma capacitação, conseguir se desenvolver, na verdade, como servidor. De acordo com Herzberg, esse é um fator motivacional. Portanto, galerinha, a alternativa C, crescimento profissional, de acordo com a teoria motivacional de Herzberg. Beleza? Próxima questão aí pra gente. Vamos lá? Vamos lá. No modelo de cultura organizacional proposto por Schein, a camada mais invisível que tende a ser considerada uma verdade ou algo inquestionável é exemplificada pelos... Bom, vamos lá. A questão é sobre o quê? Primeiro vamos identificar. A questão é sobre cultura organizacional. Então identificamos uma questão sobre mapa estratégico, uma questão que nós fizemos anteriormente sobre teoria motivacional e a próxima questão sobre cultura organizacional. Proposta por Schein, a camada mais invisível. Camada mais invisível que tende a uma tendência considerada uma verdade. Então, o que vai acontecer aqui? Né? De acordo com Schein, a gente consegue também observar isso na teoria do Dalberto Cavenato, a gente vai ter aqui uma divisão em 3 níveis diferentes. Ou camadas, ou níveis. A questão fala que é uma camada, não faz diferença. 1, 2, 3. A primeira camada, ela se chama de artefatos. Perceba aqui que está na opção B, artefatos e criações. Na camada 2, nós temos os valores, chamados de valores ou de valores compartilhados, que nós não temos aqui. E na opção T, nós temos, então, o nosso... Desculpa, nós temos o nosso gabarito. Qual é o nosso gabarito? Opção A, pressupostos básicos. Agora... Perceba que com esse desenho aqui, nós temos 3 camadas diferentes. Ele fala o seguinte, olha, a camada mais invisível que tende a ser considerada uma verdade ou algo inquestionável. O que é uma camada mais invisível? A camada 1, ou nível 1, que está aqui desenhada, muito mal desenhada por sinal, é a camada visível. É aquela camada tangível. É aquela camada, aquele nível que é de muito fácil observação. É como se, na verdade, isso aqui... fosse como o Cavenato chama, de um iceberg, né? Em que a gente consegue ver apenas a parte de cima, onde está aqui o nível 1, né? A gente vê a ponta do iceberg, mas a grande verdade é que o iceberg ele é muito mais submerso.
a gente não consegue ver a parte de baixo dele. Então a gente consegue ver os artefatos porque eles são observáveis. Agora o segundo nível e o terceiro nível, eles estão invisíveis ali ao olho nu. Essa é a lógica do Chiavenato, de acordo com a teoria proposta por Schein. Então, quando ele observa o primeiro, que são os artefatos, como essa caneta, é de fácil observação. Cara, é uma caneta. Tudo bem? Agora, quando você não consegue observar, olha aqui para o nível 3, pressupostos básicos. Se levar em consideração a lógica do iceberg, é como se fosse lá a parte de baixo, a parte mais profunda, a parte que você não consegue realmente observar. Como a questão diz, a camada mais invisível. A questão continua. Tende, é uma tendência, não é uma certeza, a ser considerado uma verdade ou algo inquestionável, né? De acordo com a teoria aqui de Schein, com a teoria de Chiavenato, os pressupostos básicos são aquelas características realmente, eu não vou dizer inquestionáveis, mas geralmente inexplicáveis. Aquele tipo de coisa que a gente faz sem realmente, sem uma explicação lógica, a gente faz realmente de maneira inquestionável. Eu vou dar um exemplo aqui bem curioso sobre um pressuposto básico, né? As pessoas geralmente, porque tende, né, numa obrigação, as pessoas geralmente, né, elas quando entram em uma igreja, retiram o boné, em uma reverência. Quer dizer, não se tem uma lógica de por que se tira o boné, mas se entende que é correto, né? É como se fosse uma verdade, né, de que não se pode fazer esse tipo de coisa. Eu vou dar um outro exemplo bobo também, né? Imagina uma pessoa que perdeu, caramba, perdi a caneta, meu Deus, onde é que está a caneta? Vou pedir a São Longuinho que eu vou encontrar a caneta. Quer dizer, a lógica aí está muito vinculada à religião, né, das pessoas, está muito vinculada a esse processo realmente de fé, de algo inquestionável, de uma coisa considerada como uma verdade. Bom, esse é o terceiro nível. A nossa opção correta é a opção A. A gente vê aqui, ó, pressupostos básicos, é a nossa opção correta. Ela fica na terceira camada ou terceiro nível. São consideradas verdades. A verdade é uma tendência que seja considerada uma verdade. São consideradas alguma coisa como algo inquestionável, geralmente vinculado a uma questão de religião, de fé, algo do tipo, tá? E fica na parte mais invisível, mais intangível, aquilo que realmente a gente tem dificuldade de observar e dificuldade de explicar. Repito, tende a ser uma verdade entendida pela maioria como uma verdade absoluta, de maneira inquestionável. Não é uma questão de uma explicação lógica para se fazer ou não fazer. Por isso, repito, está muito geralmente vinculado à questão de acreditar, à questão da fé, tudo bem? A questão de ritos, ok? Tudo bem? Próxima questão aí para a gente, então, para finalizar, alternativa A, pressupostos básicos, questão de cultura organizacional. Show? Próxima questão para a gente, questão 54. O BSC, que é o Balanced Scorecard, é utilizado para a implementação do seu planejamento estratégico e possui como uma de suas principais características. Bom, a questão é sobre BSC, que é o nosso famoso Balanced Scorecard. Questão de BSC, ela vai estar diretamente vinculada a isso daqui, ó, implementar planejamento estratégico. O BSC é uma ferramenta, é um mecanismo, é um meio utilizado pelas organizações para auxiliar a empresa a formular o seu planejamento estratégico. É isso que ele faz, tá? Vamos lá. E possui como uma de suas principais características. Ó, aqui fica a dica de malandro. Quando a questão fala para você principal característica, ele quer falar para você que é uma característica, eu sei que é redundante, principal, mais importante. Nesse tipo de questão, não é o caso aqui, mas nesse tipo de questão, às vezes, você vai ter de A a D, onde 3 ou até as 4 opções são características do BSC. Mas lembre aqui, meus amigos, para o principais, tá? Principais características. Ele está te pedindo as mais importantes, beleza? Vamos então às questões. A prevalência da perspectiva financeira que se sobrepõe às demais. Tudo bem? Vamos ler todas, tá? B. O equilíbrio entre diferentes perspectivas, incluindo a dos clientes. C. A desconsideração de aspectos financeiros com prevalência da perspectiva do aprendizado. D. A fixação de indicadores apenas para a perspectiva dos processos internos. Então aqui, o BSC,
ele vai trabalhar com 4 perspectivas. As 4 estão ilustradas aqui. Ó, a financeira, a dos clientes, a do aprendizado e aqui dos processos internos. Financeiro é financeiro, dinheiro. Né? Clientes são os clientes internos e externos, os usuários. Aquelas pessoas que de alguma forma estão vinculadas ao planejamento. Aprendizado, crescimento, está vinculado à capacitação, dinamização de mão de obra. E processo interno é aquilo que é executado, que é feito. Tudo bem? Bom, onde está a questão correta aqui? Não o que acontece aqui, a palavra está aqui, ó. É um equilíbrio. O que nós temos entre as 4 perspectivas do BSC é um equilíbrio entre as 4. Não há, na teoria do BSC, uma lógica que permita que uma perspectiva fique superior à outra. Até há exceções a essa regra, mas não quero trazê-las aqui. Né? Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um equilíbrio entre essas diferentes perspectivas. Olha a opção A. Prevalência da perspectiva financeira sobre as demais. Errado. Não há prevalência. C. Desconsideração dos aspectos financeiros. Errado. Não há desconsideração do aspecto financeiro e não há prevalência. D. Fixação de indicadores apenas para a perspectiva dos processos internos. Errado. Esses indicadores aqui, como diz a D, são os famosos indicadores de desempenho. Exemplo aí, eficiência, eficácia, efetividade, tá? Então, esses indicadores, eles são utilizados em todas as perspectivas. Portanto, olha lá, a opção correta é a opção B, como havia falado. Por quê? Porque nós temos um equilíbrio entre as 4 perspectivas. Tudo bem? Beleza? Então essa é a nossa questãozinha de BSC. Nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto. Valeu, galera!